Ótimo! Gente, ela é formada em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Piauí. Ela é monitora de crianças, ministra para crianças e adolescentes e também é escritora. Conheço de muitos anos ela, que essa personalidade incentiva muita gente. Ela é espelho, na realidade, para muitas pessoas, pelo menos para mim, ela é. De muitos anos que eu admiro ela, ela é aquela pessoa que tem aquela força, tem aquela energia, tem aquela luz que incentiva todo mundo que está perto dela. E o nome dela é Sandra Maria Nonato, conhecida como Sandy, intitulada como A Pequena Maria. E aqui eu quero apresentar para vocês o livro dela, A Pequena Maria, um milagre diário. Aqui conta toda a história dela. É uma história muito bonita, uma história muito interessante, que a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, tá, gente? Que bom que o áudio está bom. Então, o livro da Sandy já está em todas as plataformas digitais, tá, gente? Se você procurar na Amazon, em todas as livrarias, está o livro de Sandy. Você pode adquirir através da internet, tá? E daqui a pouquinho ela vai falar como é que você vai adquirir, como é que você pede para chegar na sua casa, tá? E eu vou chamar agora ela aqui, Sandy Nonato. Oi, Sandy! Oi, boa Tudo noite, bem? pessoal. Tudo bem? Graças a Deus, estou bem. Tá me ouvindo direitinho? Estou ouvindo. Ai, Está que bom. ótimo o áudio. Ai, que bom. Então, Bom, Sandy, estamos seja aqui. bem-vinda, né? Sinta-se completamente à vontade aqui nessa live. Você está em casa. Os meus convidados são os melhores, né? Os meus convidados são. Eu só escolho coisas boas para estar aqui, pessoas bacanas, né? De um potencial muito bom, porque o meu público é o melhor. Eu sempre gosto de trazer coisas com excelência para o pessoal que me assiste os meus convidados aqui, né? Então, pode ter certeza que vai impactar a sua história hoje, a história da Sandy, que a gente está trazendo aqui hoje. E aí, Sandy? Sandy, eu já falei aqui que você ministra para crianças e adolescentes, é monitora também. Você é psicopedagoga, não é isso? E essa especialização foi voltada também para crianças. Como é lidar com crianças, Sandy? Para você. É tudo. Eu amo. E assim, tudo que você faz com amor, com dedicação, tudo que você coloca amor naquilo que você faz bem feito. Então, o Sim, segredo é amar. E com as crianças, esse é o ingrediente principal, é o amor. coisa E eu linda, me realizo gente. estando com eles. Eu conheço Sandy de muitos anos, não vou dizer de quantos anos, porque são muitos, mas é uma pessoa super especial. Você sente a paz de Deus, você sente aquela luz, aquela coisa gostosa quando conversa com Sandy. E eu falei muito aqui em superação, Sandy. Que tipo de barreira, digamos assim, você enfrenta na sua vida? Nossa, são várias, né? Digamos que todos os dias eu preciso derrubar um gigante, né? Então, todos os dias eu preciso vencer um gigante para romper mais um outro dia. E eu sempre digo assim, que todo dia para mim, quando eu acordo, eu estou vivendo um milagre. Porque, e sou grata a Deus, eu sempre digo assim,
Todos os dias, quando eu acordo, que eu estou com vida, eu digo, Jesus, obrigado, porque você é o ar que passa pelos meus pulmões. Então, obrigada, Deus. Amém. Para quem não sabe, Sandy, ela essa dificuldade nos pulmões, Sandy, ela veio em que período da sua vida? Desde, desde o meu nascimento, eu sempre digo assim, porque vocês vão descobrir lendo, né? Por que eu digo desde o nascimento? Então, vocês vão descobrir neste livro, quando eu digo isso. Mas ela começou nos anos iniciais, nem era tanto. Mas já com os 10 anos de idade, eu já tinha um pouco de dificuldade. Mas isso não me impedia de fazer tudo que uma criança faz. Eu, eu me considero uma aventureira, né? E gosto de me desafiar. Então, isso para mim não era empecilho, não. Eu continuava e eu fazia tudo que uma criança de 10 anos fazia. Gente, ela é uma pessoa tão positiva que em todo momento que eu estive conversando com ela, acho que foi ontem, né, Sandy? A gente esteve conversando e ela não toca neste assunto. Ela não toca neste assunto, ela só fala de coisas boas. E a gente, na vida, acredito que tem que ser assim, né? A gente tem que colocar as coisas boas em primeiro lugar, porque as demais coisas nos serão acrescentadas, não é isso? E quando a É gente coloca verdade. coisas Verdade. boas na nossa cabeça, não é isso? Quando a gente E coloca quando a coisas boas gente. na nossa cabeça, a Isso gente não quer passa. dizer. Isso não quer dizer que eu não enfrente dificuldades, isso não quer dizer que eu não passe por problemas, isso não quer dizer que eu não tenho os meus gigantes, os meus limites. Sim, aí é que eu tenho, mas eu uso esses meus gigantes, eu uso essas dificuldades para mim construir escadarias, para mim subir. Porque se eu for me limitar a isso, eu fico paralisada. E eu sempre digo assim, eu creio que Deus, ele não me permitiu estar aqui para eu ficar paralisada. Eu creio que tem um propósito maior. Com Então, certeza, eu não tenho dúvida. eu uso as minhas limitações, as minhas dificuldades para eu erguer escadarias para que eu possa alçar voos mais altos. Mas as dificuldades Amém. existem, mas a gente supera. Gente, a energia é muito positiva. Conversar com o Sandy é trazer uma carga de energia positiva para a vida da gente. Sandy, eu tinha falado que você é terapeuta também, ela é terapeuta infantil, gente. Ela gosta tanto de criança que ela é terapeuta infantil. E eu me identifico com essa área também no direito, porque eu gosto muito da psicologia, né? Que entra também na área do direito, na questão também da mediação, que eu sou mediadora extrajudicial. E como, por exemplo, a advocacia colaborativa, hoje em dia, nos dá essa possibilidade de atuar com a colaboração de psicopedagogos, né, de psicólogos, de pessoas especializadas nessa área, né, principalmente em direito de família, que é muito interessante, muito importante. E eu gosto muito disso, né, dessa questão da psicologia, e a Sandy, ela é terapeuta infantil. Outra coisa que também me chamou a atenção, o pessoal vai dizer, mas aqui é um Instagram jurídico, né? Mas, gente, em tudo que a gente for observar na vida, existe uma pontinha jurídica ali para a gente tirar e de alguma informação, alguma coisa. No livro da Sandy, eu não vou dar detalhes, não vou dar spoilers, né? Mas aqui ela retrata pontos históricos lá de Simões, como, por exemplo,
O primeiro cartório de Simões, ela fala sobre isso. Ela fala sobre o primeiro juiz que tomou posse na cidade lá de Simões também, que faz parte da história dela. Não vou dar detalhes, mas eu achei super interessante, porque em vários pontos eu vi o jurídico ali também na história dela. Por mais que passe desapercebido por muita gente, mas eu observei isso, viu, Sandy? Sou muito observadora. Então, Sandy, além dessa questão de crianças, você é escritora, não é isso? Você começou a escrever quando? Quando foi que despertou isso em você? De escrever? Desde criança. Eu sempre dizia assim que eu comecei a escrever esse meu livro, eu sempre digo a ele que ele começou a ser escrito desde quando eu era bem pequena. Eu pegava qualquer caderno, qualquer lápis, já começava a rabiscar. E ali eu dizia que estava escrevendo meu livro, porque numa escala de 3, um dos sonhos era escrever meu livro. Então, assim, eu sempre fui apaixonada pelos livros, pela natureza, pelo céu, pelas estrelas. Eu sou uma admiradora nata do céu, das estrelas, e eu gosto demais dos livros. Então, assim, quando eu lia os livros, eu viajava naquelas histórias. E era como se eu estivesse ali dentro do cenário, né? E eu sempre dizia assim, um dia vai ser meu livro que eu vou estar lendo, que eu vou estar escrevendo. E eu Nossa, sempre acreditava, mesmo achando um sonho um pouco distante, mas eu não desisti. Eu sempre acreditei que um dia esse sonho iria se concretizar. E é tão, de fato, que quando ele se concretizou, eu fiquei, será que é verdade? Será que é mesmo? Porque quando ele chegou na minha casa, da editora, eu olhei assim para aquela caixa de livros, abri, eu olhei e me vi ali naquela capa. Foi um misto de emoções. Eu nem sei te explicar assim, Renata, porque foi um misto de emoções. Era uma vontade de sair correndo, de pular, de chorar, de agradecer a Deus, porque eu muita estava vendo alegria. o meu sonho de menina estava ali nas minhas mãos, concretizado. A gente está recebendo aqui um comentário do nosso secretário de Cultura aqui da cidade, né? Parabéns, o professor Sebastião Dias. Parabéns, a leitura é uma das principais armas para combater a desigualdade. Isso mesmo, professor Sebastião. Olha só, uma pessoa muito legal. Eu quero você em uma live também, viu, meu amigo? Você não vai escapar. Então, Sandy, eu vejo em tudo isso que você está falando uma grande lição para todos nós, porque aquilo que parece ser impossível, quando a gente acredita, se torna muito possível, não é isso? Basta você acreditar. Basta você Vamos acreditar acreditar. e sim, e buscar, né? Quando você acredita naquilo que você busca, você consegue, você alcança. E é tanto que quando chega, você fica tão assim estagnado com aquilo que você buscou, que você só sabe dizer obrigada. Você só tem dentro de você gratidão. Foi essa, eu acho que a definição Como certa ela para quando eu recebi era gratidão. estava falando aqui com ela, porque ela não tem só esse livro, tá, gente? Ela tem mais outros livros que estão em produção, né? Que vão ser lançados ainda. E é como ela estava falando, é meu bebê, né? Ela chama de meu bebê, porque um livro desse, gente, eu acho que é como um CD que eu gravo. Passam a se tornar filhos, né, Sandy? Esse aqui é o bebê da É Sandy. verdade. Ela, Meu Pequena filhote. Maria, Meu filhote, mas um milagre é, diário.
né? Já completou um aninho. Esse Faz o ano ele print, completou um aninho. faz o print, gente. Maravilhosa, gente. Ela tem uma energia tão positiva. Vocês estão sentindo daí? Então, Sandy, com quantos anos Ai, você muito começou a obrigada. ler? Quantos anos Olha, eu você começou a comecei a ler? ler. Quando eu comecei a ler mesmo assim, sabe? A soletrar, eu acho que eu comecei desde da pré-escola, nos primeiros anos iniciais, mas quando eu tinha 10 anos, eu já lia de um tudo. É tanto que eu ganhei um prêmio na escola de melhor redação. E Sério? eu, sério, eu era apaixonada pelos livros. Então, assim, toda vez que terminava a escola, ou então no intervalo, eu já corria na biblioteca da escola para pegar um livro para ler. E eu trazia esse livro para casa. Final de semana, para mim, era mágico, porque eu podia trazer 2 livros para casa para ler. E nesse dia, a professora de português, ela fez esse desafio e a melhor redação ganharia um prêmio. E eu fiquei, meu Deus do céu, admirada. Eu ganhei o prêmio de melhor redação, uma caneca cheia de chocolate. E Nossa. eu guardei essa caneca por muito tempo. Mas um dia, infelizmente, ela caiu e quebrou. Mas ela ainda está guardada na minha memória. Aqui eu falo dela e Tá falo vendo, gente? também da professora que me deu essa caneca. Eu cito ela nesse livro, porque ela foi uma pessoa primordial, sabe? Para me incentivar a ler, para me incentivar a buscar, para me incentivar a continuar amando os livros. E E tem ela, e coisas que ela são tá citada nesse simbólicas, não livro. é isso? Tem coisas que são tão simbólicas na nossa vida que, por mais que se quebre, venha se quebrar, alguma coisa do tipo, não sai da nossa memória, não é isso? Não. Isso são objetos, são pessoas, isso vai para muita coisa. Qual foi o primeiro livro que você leu, Sandy? A Moreninha. Ai, meu A Deus. Moreninha! Também já li A esse livro. Moreninha. Ele é E, apaixonante. E e parece que quando esse eu livro li te ele, marcou, né, eu Sandy? marcou de um jeito tão especial que eu li ele. Eu ainda estava no ensino fundamental ainda. E esse livro foi assim, de um jeito. Ele parece que literalmente ele abriu as portas da leitura para mim. Porque depois dele, aí eu li mais outros e mais outros e mais outros. E, e esse livro A Moreninha, ele foi muito especial para mim. Até hoje, eu cito ele também, tô dando uma de spoiler, tá, gente? Então vocês, olha, corre e compre meu livro para saber o restante. A Porque tá doutora Luísa muito bom. Caroline está aqui, é minha parceira de lives também. E temos o nosso programa Curiosidade Jurídica aqui na Rádio Arari FM. Ela está dizendo o seguinte: o belo romance da nossa literatura. Isso mesmo. Eu lembro como hoje, quando eu Apaixonante. peguei da biblioteca da minha escola, levei para casa para ler também, né? E quem bem gostar de livros, de leitura, de todo esse universo. Gente, se você tiver um livro em casa que você não vai ler mais, que você é, queira doar, leve para uma escola, doa para alguém, porque alguém gosta de ler. Sempre vai ter alguém que gosta muito. Ou incentive as pessoas da sua casa a ler também. Isso aumenta o seu vocabulário, a sua forma de pensar, a sua cultura, em todos os aspectos. A leitura, ela influencia, aqui como o professor Sebastião falou, ela nos liberta. Não é isso, Sandy? É verdade. E você pode até criar grupinhos, clubinho de leitura, onde você pode compartilhar livros, você pode compartilhar literaturas. Você pode, dentro desse clubinho de leitura,
você pode abrir horizonte para pessoas que antes não tinham prazer pelos livros e passar a se apaixonar. Então você também já é um construtor de histórias, porque você vai estar dando a oportunidade para outras pessoas também se apaixonar pelos livros e por esse universo que é maravilhoso. Gente, é muito bom conversar com ela. E eu ri tanto a gente conversando, né? A gente fez uma videoconferência conversando e ela dizendo, a gente conversando dizendo o seguinte, e quando a gente lê, a gente viaja, né? Aí ela disse, eu já fui para França, eu já fui para Europa, já fui para todos os lugares lendo, mas tenho o sonho de ainda fazer isso materialmente, né, Sandy? E eu tenho certeza que você ainda vai chegar Verdade. longe, minha amiga. Tenho certeza que você vai chegar longe, porque a sua história é uma história de superação, é uma história muito linda, é uma história. Gente, esse livro dela foi em meio à pandemia. Ela fez o lançamento desse livro bem no início da pandemia, né, Sandy? E quando Foi. eu li esse livro, gente, me levantou de uma tal forma que eu disse, gente, peraí, o que é que eu estou fazendo da minha vida? Deixa eu levantar aqui porque Sandy me passou uma luz muito grande aqui nesse livro. Não posso falar porque senão vou dar spoilers, né? Mas, gente, é um testemunho de vida que todos nós temos que saber e adquirir dessas pessoas, porque tem pessoas que parecem que nascem diferente, tem pessoas que nascem muito iluminadas, sabe? E esse tipo de gente tem que refletir na nossa vida, a gente tem que dar brechas para essas pessoas refletirem na vida da gente, né? E, Sandy, como foi o lançamento do seu livro? Quando foi? Qual o Sim, como valor? foi e quando foi? Quando Então, foi e como foi? então, mulher, meu livro ele nasceu o ano passado e aí eu passei pelo processo do para dar à luz, né? Porque como ele é meu filhote, eu passei por todo esse processo e ele nasceu o ano passado. Esse ano ele fez um aninho e quando a gente começou a escrever, eu participei de um clube, de um curso de escrita. E o nosso desafio era escrever um livro em 30 dias, que é da Fabiana Bertotti. E ela desafiou a gente a escrever um livro em 30 dias. A gente tinha uma meta diária de escrever 2.500 palavras por dia. Nossa. E aí, quando fosse, a gente começou dia 1º de outubro do ano passado. E quando fosse no dia 30, era para esse livro estar pronto. Com 24 dias eu estava com o meu livro pronto. Não foi nem os 30 dias. Mas aí a gente tinha as madrugadas de 5 horas da manhã escrevendo. A gente ficava até 3 horas da manhã escrevendo. Porque era uma coisa que eu tinha, era uma meta que eu tinha. E eu disse para Deus cuidar dos detalhes para mim. É tanto que esse livro, eu vi Deus em cada detalhe desse livro. E eu conto para vocês que desde o início, para eu entrar no curso até o lançamento do livro, era Deus me surpreendendo nos detalhes. Porque quando você é escritor independente como eu sou, todos os recursos, tudo que eu preciso com relação a recursos para publicar, para editora, para tudo isso, é do meu bolso e não é fácil. Muitas vezes eu chorei porque eu achava que eu não iria conseguir publicar ele. E eu sempre dizia para Deus que era o meu sonho de menina. Então, se eu chorar aqui, vocês relevem, porque eu sou chorona mesmo. E só que aí Daqui Deus a foi pouco me até eu tô chorando surpreendendo aqui, nos que eu também detalhes. sou.
Deus, ele foi me surpreendendo nos detalhes e foi me mostrando que realmente tinha propósito. Eu resisti muito em escrever a minha história, porque eu achava que as pessoas não iriam se importar, né? Eu achava que as pessoas não iriam se interessar em ler a minha história. Só que em uma noite Deus disse, escreve, porque tem pessoas que vão precisar saber da sua história para prosseguir. E depois que eu publiquei o livro, foi em plena pandemia. Eu queria que todos os meus amigos estivessem comigo, que comemorassem comigo, mas infelizmente não foi possível devido a tantos os decretos que barrava a gente. E graças a Deus eu ainda consegui pelo menos um número mínimo de 30 pessoas, era o máximo, e, e deu certo. Publiquei. Deus fez algumas coisas assim extraordinárias, como eu te disse. Depois recebi os feedbacks das pessoas que leram, de pessoas dizendo: olha, eu tinha desistido de viver. E através da sua história, eu resolvi dar um passo adiante. E aquilo dali, para mim, era muito grandioso. Eu disse que se eu conseguisse alcançar uma pessoa com meu livro, já era suficiente. E eu alcancei mais de uma pessoa. Porque eu recebi vários feedbacks, pessoas me mandando mensagem, pessoas dizendo assim, olha, através da sua história, através da sua vida, eu percebi que eu quero continuar a viver. Eu quero viver, eu quero viver e eu quero ver Deus assim. Então, eu fico até hoje sem palavras quando eu recebo os feedbacks das pessoas e foi muito bom, muito bom. E como eu disse, quando você é autor, escritor independente, você fica às vezes com o coração na mão, porque você está com algo pronto para entregar para o seu leitor, mas te falta o principal. Mas eu creio que Deus ele vai me surpreendendo com pessoas, usando pessoas. Para tu ter uma ideia, Renata, e todas as pessoas que estão aqui, Deus ele usou pessoas que eu nunca vi na minha vida para dizer, você vai realizar sim esse sonho. Pessoas que me abençoou, sabe, financeiramente, e eu nunca vi essa pessoa na minha vida. Eu só recebi uma mensagem dizendo isso. E eu chorei lendo aquela mensagem porque eu sabia que não era eu ali, era Deus agindo. Então, quando ele disse para mim que ele estava agindo, cuidando de tudo nos detalhes, eu acreditei. Então, gente, acredita. Deus ainda realiza sonhos. Eu vejo o seguinte, se você tem um sonho, se você tem um projeto, eu acho que dá o primeiro pontapé. Se Deus está mandando você ir, vai. Ele cuida de tudo. Né? Eu não disse para vocês que é um testemunho vivo. Esse livro aqui ele é um testemunho que vai para muitos e muitos anos, porque ela materializou esse testemunho. E serve muito assim para edificar a nossa fé, para eu estava sentindo muito desejo, faz muito tempo que eu falava com Sandy, que ela ia vir aqui fazer uma live, porque eu sentia a necessidade de trazer uma pessoa assim aqui, uma pessoa maravilhosa desse jeito aqui. Sim, Sandy, na questão da produção do seu livro, você também falou uma coisa muito bonita que eu achei muito bonito, sobre a capa do seu livro. Até isso foi uma coisa muito surpreendente, que eu achei muito bonito a forma que você falou. Conta aí pro pessoal. Foi, foi lindo. Então, gente, a capa do livro é essa. Vocês estão vendo, né? É Faz o azul, print. minha cor preferida. Minha cor preferida. E Deus cuidou dos detalhes até na capa do meu livro. Quando Olha só. eu quando eu publiquei o livro, eu tenho um amigo meu chamado Paulo Henrique, eu não sei se ele está aqui, e ele me contou um sonho que ele tinha tido há um ano atrás.
E ele disse que nesse sonho ele viu uma borboleta azul. E ela estava no processo de metamorfose. E essa borboleta, ela passava por todo esse processo de metamorfose. E quando ela passava por todo o processo, ela voava. E ele disse que essa borboleta era eu. Eu não resisti, como vocês sabem. Chorei muito diante disso, porque eu lembrei de uma oração que eu disse para Deus. Ele cuidar de tudo nos detalhes. E meu amigo disse assim: seu livro não é à toa, ele tem propósito, porque Deus cuidou até da capa. É verdade. Então, quando ele disse isso, e no final ele dizia: eu vou a borboleta. E eu falo de borboletas no meu livro. E eu não tinha noção de como seria essa capa. Eu disse para o meu capista, diagramador, Denis Duarte, meu amigo do coração, que eu não tinha noção de como seria a capa do meu livro. E ele disse assim: a sua capa vai ter a sua essência. Então, quando meu amigo me contou esse sonho da borboleta azul, eu disse para Denis que queria que a capa fosse azul. E aí ele me pediu algumas fotos e alguma inspiração de alguma capa. E eu perguntei para a Fabi, minha monitora, o que ela achava de como seria a capa do meu livro. Ela disse assim: faça uma foto e coloque você na capa, porque é a sua história. O mundo vai saber quem é você. E eu achei assim, ousadia demais, sabe? Para eu estar na capa do livro. E aí eu fui procurar algumas biografias de alguns autores. Eu encontrei a da. Esqueci o nome da mulher agora. E ela. A esposa a Michelle Obama. Então, eu me Michelle inspirei Obama. na foto. Isso. Eu me inspirei na foto de capa dela, porque o livro dela também conta a história dela. Então eu olhei assim, eu disse, cara, essa mulher é poderosa. E você é uma mulher muito Então, poderosa também, né? Aí deu certo. e aí eu disse pro Denis Duarte, que seria azul. Mandei a foto. Quando ele viu a foto, ele disse: essa foto é a sua essência. E aí, então ele começou a produzir a capa do meu livro. Quando ele mandou a capa para mim aprovar, que eu olhei, eu não conseguia acreditar, porque simplesmente era eu na capa. Que Então Deus ele já maravilha. estava cuidando da capa do meu livro muito antes de eu imaginar como seria. Ele já sabia. Então antes de eu escrever, Deus já tinha escrito. Com certeza, porque você não sabia dessa parte antes de escrever o livro e você até tinha Não. escrito, né? Porque acredito que foi a Fabiana Bertotti, né? Que é o nome dela, a sua Sim, mentora, sim. que você fez um curso de Sim, sim. escrita com ela, né? E ela foi muito essencial também na, nesse projeto todo, né? A Na Fabiana. produção. Fale, Sim, fale um sim. pouco dela, da Fabiana. Então, minha gente, a Fabiana Bertotti, ela é uma mulher incrível. Ela é escritora, ela é jornalista, ela. Ai, ela é tanta coisa boa. Ela é mãe de 3 crianças lindas. E ela, além de monitora pra gente, ela foi muito além. Porque ela inspirava a gente. Ela dizia pra gente não parar. E ela sempre começava as lives do curso dizendo pra gente assim: nunca disse pra vocês que seria fácil. Ela dizia isso. É tanto que um dos livros que eu escrevi junto com todos os meus colegas de escrita, o título é Eu Nunca Disse que Seria Fácil. A Jornada das 2.500 Palavras. E ela dizia: eu nunca disse que seria fácil, mas eu sei que cada um de vocês é capaz.
Então aquilo Gente, era um gás pra gente. Aquilo era um gás pra gente. E eu fui me inspirando naquilo que a Fabiana dizia pra gente todos os domingos. E todos os domingos era uma motivação a mais que a gente tinha. E eu disse realmente, quando ela mandou, porque o prefácio do meu livro é escrito por ela, tá? Nada mais, nada menos do que a Fabiana Bertorti. mas Então é muita audácia. Gente, ela que chique, prefaciou o viu? meu livro, né? Ela prefaciou o meu livro e ela é jornalista, escritora e mãe. Você me E falou isso. que ela já morou em Paris, na Itália, em Ah, ela Londres, sim. na Inglaterra, e atualmente ela mora no Brasil, Ela não é morou, isso? ela morou em vários lugares do mundo. É tanto que os três filhos dela, as duas meninas que são gêmeas, a Tatá e a Titi, elas são italianas. E o Theo, ele nasceu em Londres. Então, assim, é uma mulher poliglota. Sim, E atualmente ela tá morando no Brasil, ela tá morando em São Paulo. em São Paulo, não é Ela é isso? brasileira, só que o marido dela tem a descendência de italiano. Mas é uma Outra família coisa que linda. entra na área jurídica, né, gente? Sabemos essa questão de nacionalidade, todas essas questões de direito internacional, que entra também nesse âmbito. Tá vendo como a gente não está falando apenas sobre livros? Então, o capista do seu livro você também falou, né, que foi o diagramador, que é Denis Duarte. Ele mora no Rio Grande do Norte, né, que você falou também. E Sim, também você falou sobre a inspiração para a capa do seu livro, que você também já comentou aqui. E, Sandy, para você escrever esse livro, você usou de que artifício? Você usou de algum artifício histórico? O que foi que você se utilizou de quê? De que informação? eu busquei informações com meu pai, com meu avô, que hoje é de saudosa memória, ele partiu para o Senhor nesse ano. E foi com ele que eu busquei informações pessoais minhas, né, de quando eu nasci, de como tudo aconteceu, das minhas peripécias, das minhas aventuras de criança, que são muitas, eu garanto para vocês. E, com relação a dados históricos da minha cidade, eu busquei pelo livro Fragmentos Históricos, do saudoso irmão Avelar Dantas. Ele Sim. escreveu um livro da nossa cidade contando toda a história, Para quem todo o não enredo. sabe, E eu busquei. Sandy ela reside em Simões, uma cidade do Piauí, interior do Piauí. E esse livro que ela está falando, como que é o livro? Da história de Fragmentos Simões, históricos. Fragmentos Fragmentos Históricos, que históricos. foi escrito por Avelar, em memória, né? Porque foi um saudoso irmão da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, e ele detalhou todo o histórico da cidade de Simões nesse livro. E esse livro, inclusive, tem em todas as bibliotecas, não é isso, Sandy? De Simões? Sim, tá na biblioteca de Simões e eu, por graça, meu pai era muito amigo dele e ganhou um livro dele. Eu tenho ele na minha estante, então eu fui ainda mais agraciada, né, por ter esse acervo dentro da minha casa. Então eu busquei por ele dados históricos para que eu Você pudesse estar conseguiu, pelo colocando que a gente estava veracidade dentro do meu falando, livro. você conseguiu ver a questão dos fatos, né, que aconteceram no tempo que você nasceu. Você conseguiu datas exatas, né? Você conseguiu o período que aconteceu, nomes,
Então, assim, foi muita coisa que você pesquisou para fazer esse livro. Muita. A primeira escola que eu estudei, porque no início, boa parte da minha vida, da minha infância, eu residi em um sítio próximo daqui, que fica dos 18 quilômetros, e a minha quase pré-adolescência, vindo para a vida adulta, eu vim para a cidade. Então, muita coisa boa eu pesquisei, eu fui atrás. E então, a minha primeira escola, quando eu cheguei aqui, tem dados dela no livro. Então, eu fui atrás, descobri por que o nome da escola era aquela, quem era a pessoa que a escola doou esse nome. E tá Sim. tudo lá registrado no Pequena Maria. É uma história E na bem hora de escrever bonita, esse livro, você descobriu muita coisa, né? muita coisa. Tá entrando mais gente aí. Oi, gente. Estamos aqui com a Sandy. Sandy, é, você também recebeu um prêmio, não foi? Você recebeu um Sim, prêmio. um, Quem foi que recebi te um deu esse prêmio. prêmio? A Secretaria de Cultura do meu estado Do tinha um estado do Piauí. edital, isso. Foi divulgado um edital pra gente. Foi divulgado um edital para incentivo à cultura, né? E aí, dentro dessas categorias, tinha a literatura. E eu me inscrevi nesse edital. Foram 10 pessoas no total aqui da minha cidade que se inscreveu em algumas categorias que abrangiam o edital. E dessas 10 pessoas, eu consegui o prêmio, trazer para minha cidade o prêmio. E eu fiquei muito feliz porque, graças a ele, eu consegui concluir a publicação do Pequena Maria. E aí, logo depois, eu também tive a oportunidade de fazer uma live também com a Secretaria de Cultura da minha cidade. E assim Gente, foi como um ela misto é de chique. emoções. Muito bem. Sandy, nossa, todo mundo está aqui elogiando, que história inspiradora. A Mary Rose também falou aqui que está amando ouvir você. A Alana Eugênia, doutora Alana. Muita gente aqui Um beijo, entrando e minha elogiando aqui amiga. o seu trabalho. Então, Sandy, eu vou voltar para seu pai, né? Porque seu pai é quem conhece você desde que você nasceu, né? Valquíria. Sim, sim. Como foi que ele reagiu quando soube que você escreveu um livro? Como foi que sua família reagiu? Meu pai, ele sempre assim, devido eu ter minhas limitações, é como se ele tivesse medo do que acontecesse comigo, de alguma coisa, perigo, de algum perigo. Então era como se ele quisesse me proteger do mundo, sabe? Sei. E eu sempre dizia para ele, eu digo, pai, eu posso fazer, eu sei fazer isso, eu posso fazer isso, né? E quando eu disse para ele que eu ia escrever um livro, que eu ia escrever a minha história no livro, ele disse assim: tu vai escrever, tu vai contar a tua história. Eu digo, vou, e o senhor vai me dizer tudinho que eu não. Todos os fatos desde quando eu nasci, para que eu possa ter, né, vericidade quando eu estiver escrevendo nas páginas do livro. Então, assim, ele abraçou, ele ficou muito feliz, porque meu pai é de poucas palavras, sabe? Mas você percebe o orgulho dele nos olhos, nas ações, nas atitudes. E eu percebi isso desde quando, do início do processo do livro até o lançamento. Ele estava lá do meu lado e apoiando. Aí as Em pessoas todo paravam ele momento na ele rua e estava diziam, ali com você. tava. E aí as pessoas paravam na rua e diziam assim: foi tua filha que escreveu um livro? Foi tua filha que ganhou o prêmio? Ele foi.
Foi minha filha. Muito bem. Então, para ele é um orgulho, né? Isso, até mesmo porque É. ele ajudou você a escrever. Então, ele também é participante dessa escrita, uma fonte histórica, Ele é personagem do meu livro, ele é personagem principal. personagem. Isso, da sua, da sua autobiografia. E, Sandy, qual seu desejo de como é que você enxerga que esse livro ele vai estar daqui a alguns anos? Eu quero que ele Como é que alcance o você maior número de vislumbra? pessoas, sabe? Eu quero que ele alcance o maior número de pessoas, eu quero que muito mais pessoas tenham acesso a ele. E eu sempre digo assim, que todas as pessoas que leem a minha história, elas sejam impactadas, não por ser eu, mas por ver o agir de Deus em cada detalhe. Eu sempre falo de Deus, gente, porque Deus, ele é tudo. Ai de mim se não fosse, né, ele. E o meu desejo é que muito maior número de pessoas possa ter acesso a ele, possa ter acesso à história e, e acreditar que em meio às dificuldades não é para desistir. Se as dificuldades vieram, você pega essas dificuldades, faz escadaria e alça voos altos. Então esse é o Isso. meu desejo, que o meu livro, que a borboleta voe, né? Tem que voar e alcançar muita gente. Ela me É falou verdade. algumas frases, gente. Eu conversando com ela, eu anotando ali as frases. Do jeito que ela falou, eu coloquei aqui. Eu achei muito lindas as palavras dela. Ela disse assim, que ela queria, que, ao escrever o livro, ela queria que as pessoas conhecessem Deus e que Deus falou. Ela tem tanta certeza dessa voz de Deus dentro dela, né? Que Deus falou para ela que ela teria que colocar a sua vida no papel, né? E para as pessoas lerem, para o mundo ver. Não é isso, Sandy? Não é isso? Acho que você É. acabou de falar aqui sobre isso. Para Sim, o mundo ver. porque Você acha que esse foi eu o sou muito, propósito? sim, eu sou muito reservada, sabe? Eu ajudo as pessoas, todas as pessoas que precisar de ajuda, eu ajudo. Só que quando o quesito é eu, Sandy, aí eu fico meio retraída. E quando eu menos percebi, eu estava ali, colocando no papel a minha história, permitindo que as pessoas, que o mundo conhecesse mais de perto a pequena Maria. E eu confesso que foi meio assustador no início. Porque de repente eu tava na rua e as pessoas, oi, você é a pequena Maria, né? Ou então eu passava em algum lugar, oi, pequena Maria. Então, assim, eu herdei logo um outro nome. E só que aquilo, eu sempre dizia assim, Deus, obrigada, porque foi o Senhor, né? Mérito teu. Então, quando Mas eu eu passava na rua, as também, né? pessoas. É. E aí, um dia, eu tava sentada na calçada da minha casa, né? E passou duas mulheres. E aí, elas pararam, falaram comigo, e disseram assim: tem um livro que conta a tua história, né? Aí eu, sim, tem. Aí ela, nossa, quem foi que escreveu? Aí eu olhei assim, eu. E aí ela As disse, pessoas ficam assim empolgadas, né? Ficam vislumbradas porque quando sim, tem contato com o livro, que vê ali o autor, que nossa, é algo grandioso, se torna algo grandioso. Não tem como não se tornar algo grandioso, né, Sandy? é. E hoje um fato que aconteceu, eu tava no mercado, né? E aí uma professora, ela me parou e disse assim, mulher, li teu livro. E levei para minha escola, onde eu ministro aulas.
E aí eu, que bom, maravilha. Aí ela disse, e aí os alunos disseram, professora, nós queremos conhecer essa mulher, nós queremos conhecer ela de perto. Que E aí, maravilha. Tá aí eu vendo a disse, tá bom, nós repercussão? vamos lá conhecer esse povo. Porque ela disse Repercute na assim, vida de todo vieram mundo. alunos que não tinham mais nenhuma perspectiva de vida. E a partir de quando ela contou a história, eles começaram a desejar querer algo novo. E até desejar ler. E agora ela tá levando livros para eles lerem. Aí eu fiquei feliz por isso. Porque através da É, minha história inspirou outras pessoas a quererem algo diferente, algo novo. e os livros, esses livros, eles também estão nas bibliotecas da sua cidade, né? Você me falou. Sim. Fala sobre o projeto da sua cidade que teve a casinha de leitura na praça. Conta para o pessoal como que Em, foi. Gente, uma gracinha. Depois em, eu vou colocar aqui nos stories para vocês verem. É uma casinha linda, cheia de livros, e ali com certeza também tem um livro da Sandy, né? Que a Secretaria de Cultura de Simões fez, e ela estava lá na inauguração. Ela era a pessoa principal lá para fazer essa inauguração, né? Da escritora da cidade. Como foi, Sandy? então foi um momento bem especial. Foi no aniversário da cidade. Eles quiseram homenagear a cidade com esse projeto de leitura para incentivar as crianças, os jovens, os adolescentes a lerem. E aí eles colocaram na pracinha que a gente chama Pracinha das Flores, que é uma das praças, um charme. E eles colocaram nessa pracinha, logo na entrada, eles colocaram nessa pracinha a casinha de leitura. E lá nessa casinha você tem acesso a ir lá, pegar um livro, levar para casa, ler, depois retornar com o livro de novo para a casinha. Ou a casinha fica próximo, fica embaixo de uma árvore. Próximo dela tem um banco, um banquinho da praça. Você pode sentar ali e desfrutar de uma bela história, de um belo livro De e uma de uma boa bela leitura, leitura. né? E eu estou, e aí eu estava lá, na casinha de leituras. E o meu Que coisa desejo linda. é que os meus outros livros também possam estar na casinha de leitura, que Claro. são. Eu já posso falar? Pode, deve. Então, Fale gente, sim. eu tenho mais dois projetos voltados para o público infantil, que é a minha paixão. E eu tenho mais dois projetos de livro infantil. Um já está pronto, só a ponto de ir para a gráfica. Só está faltando o principal, mas eu estou orando para que o Senhor me abençoe com pessoas, para que eu possa também abençoar outras crianças, porque o meu objetivo é alcançar o maior número de crianças, mesmo aquelas que não têm condição de ter um livro, de comprar um livro, aquelas que não têm como ter acesso. Eu quero que através destes livros infantis elas possam ter acesso e elas serem abençoadas, tanto no mundo da leitura, como de uma outra forma, né? Que esse livro possa produzir um biscoito, leite, que muitas crianças na zona rural não têm, né? Então, Sim. é isso. Eu tô com esses dois projetos infantis. Um já tá no jeito prontinho para ir para gráfica, que é o Laura Alice, uma amizade para lá de especial, vai enfatizar a amizade, que hoje em dia está um pouco escassa, né? Os amigos, Sim. aqueles Está amigos que muito estão virtual. ali. Valorizar, valorizar também momentos especiais, construir memórias com as nossas crianças, com a família, com seus amigos. E eu digo que esse livro não vai ser só para criança, vai ser para adultos, porque tem adultos também que precisam resgatar esses Sim. valores de viver momentos e construir memórias. Então esse livro
vai ser bênção na vida de muitas E o crianças e outro, alguns adultos. E sim. o outro, O minha outro. gente, e o outro é a versão infantil do Pequena Maria. Gente, imagina só, seu filho ter acesso a esse livro aqui, com essa história maravilhosa e uma linguagem infantil. Nossa, gente, é tudo de bom. Nós vamos Minha conseguir esse gente, olha, patrocínio, viu, Sandy? Tem que sair o mais rápido meu possível Deus, esses livros. eu quero muito, porque tem propósito, né? Todos os meus livros eu sempre digo para o Senhor que eu não quero simplesmente colocar uma história no papel, eu quero que ele tenha propósito e que o propósito dele seja alcançado. E o livro infantil, eu tô até com uma ilustração, uma já, minha gente, que tá assim, um primor. Mas não tive como eu trazer aqui para vocês. Mas eu vou deixar uns spoilerzinhos no meu Instagram. Vocês, depois daqui, corre lá, que vocês vão ver. Corre lá, ó, E eu tô segue ela. simplesmente apaixonada pela versão infantil, minha gente. Pelo amor de Deus. Tá É ficando porque assim uma coisa mais você linda é do mundo. suspeita, porque você gosta de criança. Então, gente, imagina só, Mas é uma pessoa que ama crianças, uma pessoa que cuida de crianças. Esse livro deve estar maravilhoso, né? Nessa linguagem tá infantil. muito lindo. Tá E muito quando lindo. você E as lançar, a ilustrações gente vai dele? trazer ele aqui. Meu Deus do céu. Pode deixar. As ilustrações dele tá muito perfeito. É do mesmo ilustrador do Laura Alice, que é o Gabriel Sonzi. Ele, meu Deus do céu, é um profissional, sabe? Meu Deus, sem explicação para ele, né? E ele tá também trabalhando nesse projeto do Pequena Maria versão infantil. É um spoiler desse tamanho, tá, gente? Porque quase ninguém ainda Ela sabe não queria ou falar, não eu sabia. perguntei, você. Ela disse, eu não sei se eu falo, eu não sei se eu não falo. Eu disse, fale. Em primeira mão aqui, gente. Em primeira mão. Primeira mão Então, para vai vocês. sair. E aí, esses dois livros estão dependendo de recursos, né? Para que ele Sim. aconteça. Quem Mas eu creio quiser, que vai acontecer. gente, quem quiser colaborar com esse projeto, porque isso aqui não é uma vontade, eu acredito nisso, isso aqui não é uma vontade humana, eu já acredito numa coisa superior, porque eu acredito em propósitos, né, para abençoar pessoas. Então, se você quiser contribuir com todo esse processo, chama a Sandy lá no privado dela, adiciona ela e conversa com ela que dá tudo certo. E a gente vai conseguir, em nome de Jesus. Vai dar tudo certo, já deu tudo certo. Então aqui a gente já falou Eu sobre acredito. muita coisa. Se a gente pudesse, passava aqui muito tempo, mas a gente tem um limite, né, Pois de é. horário. Sandy, você já falou das perspectivas sobre esse livro. Eu acredito muito que um dia vai se tornar um best-seller, né? E que vai fazer muito sucesso, né? E acredito muito, eu tenho muita força, eu penso muito positivo. Todas as coisas eu gosto de pensar positivamente. E eu quero fazer a pergunta que não quer calar. Sandy, olha os tambores. De Sandy para Sandy. Quem é Sandy? Quem é essa pessoa, Sandy? Sandy Nonato. A Colecionadora, pequena Maria. colecionadora é uma colecionadora de milagres. Gente, ela cala a minha boca. Não tem como. Ela fala cada coisa que tem horas que ela cala a minha boca. Colecionadora de milagres, né, Sandy? Então, é como você falou, para mim, você
ser você é ser um milagre todos os dias, não é isso? É um milagre diário. Um milagre diário, como diz o livro. E o que é superação para você, Sandy? É exatamente isso. Acordar todo dia e ter mais um milagre para ser vivido. Porque todos os dias quando eu acordo, eu sempre digo para Deus, venci mais um dia e obrigado porque ainda estou aqui. Então, todos os dias é um milagre novo para ser vivido. E superação para mim é isso. É viver um milagre novo todos os dias. E de uma perspectiva diferente. É você olhar para a vida em meio às dificuldades e limitações e ver o lado bom. Em meio à catástrofe, é você olhar para a vida e enxergar o lado bonito dela, sabe? Porque dias cinzentos existem, né? Dias cinzentos eles existem, mas eles fazem parte do processo, para que os dias Sandy, ensolarados nessa... possam acontecer. Gente, ela é muito poética. Ela fala muito lindo, ela é linda, ela é muito fofa. E, Sandy, nessa pandemia, você se enquadrou no grupo de risco? Sim, só que em nenhum momento eu fiquei com medo. Eu fiz tudo, sabe? Eu não parei de realizar as minhas atividades. Eu não parei de resolver minhas coisas. É claro que com todos os cuidados, né? Eu sim me enquadrei no grupo de risco, mas eu sempre dizia para Deus assim, que eu não poderia parar a minha vida, porque se eu parasse, tem pessoas que dependem de mim. Então eu não poderia parar. E eu só pedia para ele me proteger todos os dias, quando eu saísse e quando eu voltasse para casa. Mas eu nunca parei. Mesmo eu sabendo que eu corria riscos, e eu sempre dizia assim, Senhor, protege meu pulmão. Protege meu pulmão porque eu só tenho 50% da respiração de alguém. Eu não vou dizer de uma pessoa normal porque eu sou normal. Eu tenho 2 braços, 2 pernas, 2 orelhas, tenho tudo. Eu só tenho essa limitação. E eu li um livro, Renata, da pastora Thalita Pereira, e nesse livro, Deixe-me apresentar você. Tem um trecho lá que eu achei muito, muito forte e eu me identifiquei muito com ele, que era de um jogador de futebol americano. E ele não tinha uma das mãos. Então, assim, quando ele foi questionado como é que ele ia jogar futebol americano se ele só tinha uma mão, ele disse assim, o médico perguntou para ele qual era a deficiência dele. Ele disse, eu não sou deficiente, apenas não tenho uma das mãos. Coisa linda. Ai, Deus. Uma história dessa, gente. Se uma pessoa dessa não mudar a sua vida hoje, você não muda nunca mais. Gente do céu, eu tô me segurando aqui. Eu tô muito emocionada mesmo, porque eu vejo, não é mais Sandy que vê, mas eu vejo Deus em cada detalhe da vida dessa pessoa. É muito lindo, muito bonita a história dela. Você está vendo isso muito superficialmente, porque você lendo o livro, você se emociona, você você enxerga de perto a realidade dela no livro, você entra lá na história e é muito emocionante, gente. E é uma lição de vida, uma lição de vida. Quantas e quantas pessoas entraram em depressão, principalmente nessa pandemia, né? E perfeitamente, as pessoas perfeitas, com estado de saúde perfeito, tudo perfeito, mas lhe faltava algo. Essa é a deficiência das pessoas. É lhe faltar alguma coisa. Não é isso, Sandy? Deficiência não é você É faltar uma verdade. mão,
não é você faltar um braço, uma perna. Deficiência é você não se sentir interiormente completo. Porque interiormente, quando você está completo, a sua cabeça, o seu espírito, a sua alma estão alinhadas, tudo é completo, tudo fica completo, né, Sandy? E, É verdade, é verdade. Sandy, você se considera uma pessoa feliz? Sim, De onde vem tua felicidade, Sandy? de Esse ser tão iluminado que você é. vem do autor da vida. Sem ele, eu não teria vida. E depois vem desse meu desejo por querer viver, sabe? Eu já passei por muitas coisas nessa vida e que se a gente fosse aqui falar, a gente precisaria das 1001 noites para que eu pudesse Verdade. falar tudo. Mas em tudo a minha vida se resume nele, no autor da vida, que é o meu amado da minha É o seu alma. tudo. É, meu E Deus. E depois você vê vem das realmente, pessoas, vê vem das realmente o pessoas. propósito mesmo Sim, na vida dela. Dá para enxergar um propósito assim maior na vida dela, aquela, aquele dom, aquela coisa de externar aquilo que Deus faz com ela, ela tem prazer de falar. E ela não é assim só aqui não, na live não, viu, gente? Ela é assim pessoalmente, em qualquer lugar que você encontre Sandy, ela é desse jeito. Desse jeito aí, que vocês estão vendo. Ela é um exemplo real de superação, de força, de garra, de, de tudo que é bom. Ela é uma pessoa super iluminada. Já falei 1 milhão de vezes aqui. Você já deve estar cheia de brilho, porque eu já lhe iluminei aqui bastante. Pois é, Sandy. É, E que palavra você transmite para as pessoas que estão aqui nos assistindo hoje e que estão se sentindo sem sentido de vida, que estão para baixo, que não têm uma perspectiva de vida, não sabem para que vieram ao mundo? O que é que você tem para falar para essas pessoas? sabe? É, que as pessoas elas comecem a enxergar a vida, mesmo que as dificuldades surjam. Porque a gente é ser humano, a gente não está isento de passar por dificuldades. Todo mundo tem suas limitações. Todas as pessoas enfrentam suas guerras, enfrentam suas lutas. E todos nós sabemos a guerra que a gente enfrenta todos os dias. E só que eu tenho uma coisa para dizer. Em meio à dificuldade, não desista, tá? Em meio à dificuldade, você não deve desistir, porque pode ser o começo de uma linda história a ser escrita. Então, pegue as suas dificuldades, as suas limitações e faça dela voos altos, escadaria, para que você possa ir muito além. Às vezes você olha para a situação em que você está em volta, para o mundo caótico que estamos vivendo, e você diz que não tem mais jeito, ou que você possa estar passando por alguma dificuldade ou por alguma deficiência, seja lá de que gênero. Mas eu tenho uma coisa para dizer para você: desistir não é a solução, mas avançar. Avançar sim. Rumo O que é que eu vou àquilo falar, minha que gente? você foi criado. Rumo àquilo que você foi criado para ser. Você é incrível. Você que está me ouvindo agora, você é incrível. É o ser humano mais incrível, sabe?
de milhões de espermatozoides, você venceu. Está aqui, hoje. Então, bola pra frente, gente. Parar não, né? Vamos avançar. Nossa, vamos avançar. Essa é a palavra, avançar. Aprendi isso hoje. Essa palavra é muito importante, viu, gente? Avançar. Quando ela não tinha perspectiva de escrever um livro, de fazer o que ela faz hoje, ela é psicopedagoga, escritora, bióloga, terapeuta de crianças, ministra de crianças e adolescentes. E a única coisa que, que é exigido de nós é avançar. Vá, vá, Deus diz assim, vá que eu te abençoo no caminho todo. Só basta você ir. Né? Eu acho que foi E às essa vezes eu mensagem ainda. também que foi trazida hoje. Isso, e às vezes eu digo assim, falando com os meus amigos, e eu digo assim, vai. E se der medo, coloca o medo debaixo do braço e vá com ele mesmo. Você só não pode recuar, porque você não sabe lá na frente qual seria a reação se você não tivesse avançado. Você muitas vezes se lamenta daquilo que você poderia estar vivendo. E por que você não está? Sim. Só falta um detalhe. Avançar. 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 Avante, colocar Deus em primeiro lugar, porque é um dos maiores princípios. É você colocar Deus em primeiro lugar em tudo e você vai ser bem sucedido. Gente, eu não estou Coloca ele em pregando primeiro aqui, lugar. não estou pregando, mas é porque é um princípio básico da vida da gente. Em todo momento que ela falou sobre a história dela aqui, em tudo que teve sucesso, pode observar, ela coloca Deus em primeiro lugar. Então, para a gente também ser bem sucedido, além da gente avançar, a gente tem que avançar na direção de Deus. É isso, Sandy? É verdade, é verdade. Antonieta, E aí, quando você está na direção, quando você está direcionado, você alcança os seus objetivos, sabe? Muitas vezes eu parei, eu pensei em desistir, muitas vezes eu pensei em parar, porque, gente, eu sou humana. Muitas vezes o desânimo queria me abater. Por diversas vezes eu quis ficar dentro do quarto, quis ficar simplesmente dentro de um quarto, deitada. Só que eu entendi uma coisa. Eu não nasci para ficar trancado dentro de um quarto, né? isso. Eu nasci para fazer acontecer. E olha só, a única pessoa beneficiada quando você faz é você. Então, você só precisa dar o primeiro passo. E Deus cuida do resto. E vocês que estão ouvindo, vocês estão ouvindo isso de uma pessoa que tinha tudo para parar, de uma pessoa que tinha tudo para se vitimizar, de uma pessoa que tinha tudo para ser negativa, de uma pessoa que tinha tudo para não dar certo. Mas vocês estão vendo hoje aqui a prova viva de que nós, todos nós, podemos chegar aonde a gente quiser. A gente, Exatamente. como diz um versículo bíblico, que diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua. E aquele que a ama comerá do seu fruto. Você tem saído o que da sua boca? Tem saído palavras de vida ou tem saído palavras de morte? Porque o que sair da sua boca, do seu pensamento, aquilo vai acontecer, né? E a gente tem uma história maravilhosa aqui hoje. Daqui a pouquinho, aqui já está quase esgotando o nosso tempo. Sandy. E limitação? O que é limitação, Sandy? A gente já falou aqui sobre isso, né? É você não viver. Não é isso? Não viver. Você não ousar sonhar e acreditar naquilo que você sonha.
Limitação Se é isso. entregar. Porque quem tem uma mente livre, ela pode alcançar e ela pode fazer e ir aonde ela quiser, sabe? E limitação para mim é isso. Eu não me vitimizo, não me limito por conta da minha limitação, por conta da minha escoliose. Não, eu não fiz isso, eu decidi. Mas você precisa decidir também não fazer isso com você. Não sabote os seus sonhos, tá? Não sabote os seus sonhos. Porque muitas vezes a gente está abortando sonhos, a gente está sabotando a gente mesmo. Então, assim, decida hoje não te sabotar mais, viu, gente? Porque quando você acredita, é o ponto de partida, é acreditar. Você Acreditar. acreditar. Hoje aqui a gente teve uma aula de história, a gente teve aula de direito, a gente teve literatura, tivemos muita coisa, tivemos autoajuda, tivemos aqui a nossa Terapia. terapia. Aqui hoje eu vou sair outra, minha filha. Conversar com Sandy é isso, gente. Toda vida que eu converso com ela, essa coisa gostosa, essa coisa linda de se ouvir, de se ver. E, Sandy, vamos falar mais do teu livro. O teu livro está em Sim. vários estados do Brasil, não é isso? Sim. E como é que faz para adquirir ele? Quem está aqui hoje, que quer Então, adquirir o seu gente, livro? o meu livro, ele tá essa coisa linda, maravilhosa. Ele está em todas as plataformas digitais. Nas Americanas, na Amazon, nas Casas Bahias, Mercado Livre, no Extra.com, na Um Livro e também na minha editora, na livraria UEPP, editora Unidos pela Palavra. Você encontra Pequena Maria e com a graça de Deus você vai encontrar por lá também Laura Alice e essa maravilha na versão infantil. Eu creio que o Senhor vai dar a graça. Vai E sim. você já pode encomendar para você presentear alguém, para você fazer presentear alguém, para você se presentear, porque gente, isso que quando eu aprendi, Renata, a me presentear com livros. Então assim, eu penso que dar livro e receber livros é o melhor presente que você pode fazer na vida, Sim, né? com Então eu certeza. aprendi com os meus amigos, quando tá de aniversário, eu penso, eu vou dar o que pra ele? Vou dar um livro. E eu sei por mim, porque eu sou apaixonada. Então, no meu aniversário, eu ganhei livros e eu ganhei outros presentes. Amei todos. Mas a minha paixão tá aqui. Então, assim, você pode Você encontrar o dá meu uma livro em todas viagem para a essas pessoa. Aqui é a plataformas. sua viagem. Você vai viajar. Você, É uma viagem você vai muito conhecer gostosa. minha cidade. Você vai conhecer minha cidade. Você vai saber de onde eu mais gostava na cidade, o que eu gostava mais de fazer. Ai, gente, uma delícia. A leitura, ela nos possibilita isso, né? Ela nos possibilita a viajar o mundo sem sair do lugar. Isso a leitura nos proporciona. E Exatamente. eu tenho certeza que, como esse é o objetivo, alcançar pessoas, que você seja impactado e veja Deus em cada detalhe. Porque é esse o meu objetivo, tá bom? Então vocês podem Então comprar em está em qualquer todas uma as. dessas plataformas e e também tá no meu perfil tá o link da livraria onde você também pode encontrar ele. É só clicar lá e você vai direto para essa beleza. Tem um livro digital também para quem quiser comprar, né? O e-book. Tem o e-book também está disponível na Amazon. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu não poderia deixar. Olha só essa dedicatória que ela fez para mim. Eu fiquei toda besta quando meu livro chegou.
li na pandemia, estava no auge da pandemia, li esse livro. Me fortaleceu muito. Olha só que coisa mais fofa, gente, esse marcador de texto. Tudo muito fofo, tudo muito lindo, Sandy Nonato. E ela mandou todo embaladinho, assim, a coisa mais fofa desse mundo. Olha só, ela botou Renata Sofé. A gente já se conhece por muito tempo, né, Sandy? Muito tempo que a gente já se conhece. Verdade. Sandy, um grande prazer. Tem mais alguma consideração final a fazer? Eu só quero agradecer a você pelo convite maravilhoso. Foi muito bom, muito gostosa essa conversa. E eu só quero agradecer mesmo de coração pelo convite. Muito obrigada. Estamos sempre aqui, que precisar, estaremos sempre à disposição. E todas as pessoas que estiveram aqui com a gente, O pessoal que está dizendo foi que um vai prazer estar ler, com que vai vocês. comprar a Cacilda, a Valquíria, a Cleidimara, a Mary Rose, todo mundo aqui dizendo que vai comprar, que vai ler, porque quer essa luz dentro delas, essa luz que você carrega em você. As pessoas que vão ler esse livro, com certeza vão adquirir mais dessa luz nelas, né? E vamos adquirir, Verdade. gente. E, Está em todas as gente, plataformas todos vocês digitais. que lerem, todos vocês que lerem, eu quero saber o feedback de vocês, porque é muito bom para um escritor quando ele recebe o feedback. Porque aí ele vai saber se realmente ele atingiu o seu objetivo, qual foi a sua reação, tá bom? Não fiquem E eu estou calados, gente. disponível a. Não fiquem receosos, podem mandar perguntas, podem me mandar feedbacks quando vocês lerem, que eu vou amar, amar ler Não os fiquem feedbacks de calados. vocês. Vocês mandem mensagens para a Sandy, ou se quiserem mandar para mim, eu mando para ela, né? Faço print e mando para ela, porque isso fortalece, gente. É a mesma coisa quando eu sempre trago lives, Fortalece. assim, que eu só trago pessoas especiais, né? Assim como a Sandy, eu só trago pessoas especiais aqui para vocês. E a gente gosta desse feedback. Poxa, Renata, eu gostei do livro, gostei da live. Isso fortalece demais a gente para trazer mais conteúdo para É vocês. muito bom. Sandy, meu amor, a gente vai marcar outras, tá certo? E eu aguardo Combinado. você aqui na minha casa. Gente, ela já vai participar de um podcast esses dias, né, com um amigo aqui da cidade. E ela está muito solicitada porque ela é essa pessoa que vocês estão vendo aí. E vai dar tudo certo, já deu tudo certo. Sandy, muito obrigada. Muito obrigada por ser essa pessoa que você é. Agradeço a Deus, primeiramente. Segundo, a você, essa pessoa tão incentivadora. E, gente, adiciona ela aí, segue ela no Instagram e qualquer coisa chama ela no privado. Um beijo. Vamos fazer o print. Deixa eu fazer um Um beijo, meu coração amor. com dente. É um A pessoa tá tão coração emocionada que lindo. nem consegue. Porque ela é muito fofa, gente. Ela é muito fofa. O jeitinho dela de falar com a gente, de. Nossa, ela fica realmente aqui no coração quando a gente conhece ela, viu? E se você quiser levar ela na sua cidade também, para alguma coisa, assim, para apresentar o livro, para fazer uma palestra, ela ministra para crianças, para adolescentes. Então, você vale a pena levar Sandy. Aí, quem sabe você não lança seu livro aqui na minha cidade, né, Sandy? Vamos combinar. Depois a gente vê aí. A gente vê aí, Será vamos juntar nossas maravilhoso, forças e será vai dar muito tudo bom. certo. E Pois eu foi um só prazer, tenho um beijo. gratidão, só tenho Pode falar. gratidão, só tenho gratidão e agradeço a todas as pessoas que participaram da live. A todas as pessoas que vão ver essa live depois, vai ficar salva, né? Então, Ela todas vai as pessoas. ficar, ela vai ficar lá no YouTube. Depois eu vou anunciar aqui nos stories do meu Instagram. Ela vai ficar lá no Ligados no Jus com Renata Sofé, meu canal do YouTube. Pronto. E eu vou disponibilizar depois, Então, tá? gente, quem não conseguiu ver,
Mas eu quero desejar a todos vocês que vão ver depois que vocês nunca desistam dos seus sonhos, nunca parem de acreditar. E lembre-se, Deus ainda realiza sonhos e Ele capricha nos detalhes, viu? Um beijo no coração de vocês e Deus abençoe a todos. Beijo, gente. Até a próxima.